Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Luiz Muniz Leite, da comunidade cristã de Itanhaém, a Igreja da Família. Gostaria de, nesta oportunidade, trazer aqui uma breve palavra. O texto que nós vamos ler nesta oportunidade está no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pulando aqui para o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Meus queridos, bem no início do ministério do Senhor Jesus, ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum. Eu vou fazer aqui uma leitura que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 13, que mostra em detalhes essa mudança. Diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha que passagem preciosa. Glória a Deus. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre essa passagem bíblica, onde Jesus se revela como o pão da vida, né? O pão da vida. É impressionante que esses líderes religiosos tiveram dificuldade para identificar a pessoa de Jesus, para reconhecer em Jesus o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o Senhor. Para eles, Jesus era apenas filho de José e de Maria, e como eles mesmos disseram, nós o conhecemos, né? E aí questionaram, como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus disse o seguinte: não murmureis entre vós, né? Eles fizeram justamente como os seus pais fizeram, né? Quando saíram do Egito, que quando passavam por alguma dificuldade, em momentos de escassez de alimento e de água, eles começavam a murmurar e reclamar, né? E muitas vezes tentavam de todas as formas, né, se levantar contra Moisés, contra a sua autoridade, tá? Biblicamente, murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo.
E geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Esse questionamento aqui dos líderes, fez com que Jesus deixasse bem claro: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu vou perguntar: qual é o conhecimento que você tem a respeito de Jesus? Qual é a importância que Jesus tem para você? Você o conhece verdadeiramente? Você pode entender que realmente Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Pai, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados? Pense nisso, tá? Ninguém pode vir ao Senhor, a não ser por uma atuação direta de Deus, por uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E o Senhor, aqui no versículo 45, ele cita algumas passagens, alguns textos do Antigo Testamento, Está aqui no versículo 45, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus cita o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Cita também Jeremias 31, a partir do versículo 31, que são profecias messiânicas, que fala justamente deste momento, da revelação de Deus, quando o seu Filho veio ao mundo para trazer salvação, libertação, vida eterna. E ele se revela como o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta. Os judeus aqui, eles questionaram dizendo: nossos pais comeram o maná. Mas Jesus disse: sim, eles comeram o maná que Deus enviava todos os dias. Era apenas para alimentar o físico, era temporal. Mas Jesus deixa bem claro que o pão que desce do céu, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E Jesus diz ainda: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí ele acrescenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A pergunta é o seguinte: você já comeu deste pão? Você já experimentou deste pão? Jesus é o verdadeiro pão espiritual. É o alimento verdadeiro, que nutre nossa alma, nosso espírito e que nos conduz à vida eterna. Quando a gente se alimenta do Senhor, é diferente. Você passa a receber vida, não apenas aquela vida momentânea, passageira, mas você passa a experimentar da vida que vai durar para toda a eternidade. Jesus deixou bem claro: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê tem a vida eterna. Glória a Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. A minha palavra neste momento é o seguinte: se você ainda não comeu deste pão, se você ainda não experimentou a graça de Deus, a salvação do Senhor, se você ainda não teve essa experiência de uma vida transformada, de conhecer a Jesus na essência, de sentir o seu poder, a sua glória, poder transformador, meu amigo, minha amiga, abre o teu coração.
Quem sabe você está aí faminto, quem sabe você já procurou em tantos lugares, mas ainda há um vazio no seu ser, na sua vida. Gostaria que você pudesse entender isso, que o Espírito de Deus revele no seu coração a vontade de Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai que me enviou o não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esta é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, convencer a pessoa. Você pode contribuir no sentido de reconhecer em Jesus o único meio de salvação, reconhecer em Jesus que Ele é suficiente, que Ele é o único, não há outro semelhante a Ele. Ele pode te conduzir à vida eterna, à vida que nunca se acaba. Meu querido, minha querida, experimente deste pão, experimente dessa graça de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É uma palavra breve, simples, mas que Deus te abençoe e que você entenda isso. Que o Espírito Santo possa falar de uma forma profunda no seu coração e que você possa desfrutar desta paz, desta alegria e desta salvação que somente Jesus pode dar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que muitas vidas estão orando comigo neste momento, Pai. Muitas pessoas. E eu oro nesta hora, que o Espírito do Senhor seja tocando no coração desta pessoa, Pai. Eu oro para que o Senhor seja agora, Deus, revelando o teu propósito, a tua vontade. Eu oro para que o Senhor tire todo bloqueio, todo impedimento. Senhor, tire agora toda incredulidade, tudo aquilo que impede dessa pessoa te conhecer verdadeiramente, Senhor. Toda herança do passado, toda bagagem que muitas vezes impede, que bloqueia nossa mente, nosso coração, para não entendermos as verdades do Senhor. Mas que, neste momento, o Espírito Santo possa remover esse mal, trazer clareza, entendimento no coração dessa pessoa, para que ela possa te conhecer verdadeiramente, como único e suficiente Salvador. Senhor, eu peço também pela cura, pela saúde dessa pessoa. Estenda as tuas mãos, se ela estiver enferma, cura, Senhor, liberta, Senhor, da saúde, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta manhã, neste dia, receba a paz no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, amém? Que Deus te guarde, que você tenha aí um dia tranquilo na presença de Deus. Amém?